Olá, pessoal. Então, eu estou aqui com vocês de novo para continuar falando dos ajustes compensatórios. Na videoaula passada, eu encerrei falando de um caso prático, né? De uma empresa que ela precisava regularizar a situação da troca de uniformes, já que a troca de uniformes precisava ser lá na sede da empresa, né? Então, para regularizar, o que ela fez? Ela fez uma negociação coletiva, né? E nessa negociação coletiva, ela ajustou que o tempo de troca seria fixo, de 10 minutos. Esses 10 minutos seriam computados, acumulados ao longo do ano. E ao final do ano, né, o empregado ele teria folgas compensatórias. Seria na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo, ok? O que sobrasse, eventualmente, né, o que tivesse de saldo positivo seria pago como hora extra na virada do ano, tá? Muito bem. Que ajuste que é esse? Né? Qual é o enquadramento que a gente pode dar para esse tipo de convenção que eles negociaram? Bom, de cara, a gente descarta regime diferenciado. Por que a gente descarta regime diferenciado? Porque não há aqui uma fixação da duração de trabalho, do horário de trabalho de forma peculiar. A gente não tem isso. A gente não tem assim um ajuste que altere a jornada em si. A jornada continua a mesma, ok? Então a gente não tem aqui um regime diferenciado. Afastamos logo de cara. O que sobra? Bom, ou é acordo de compensação, de forma geral, ou é um banco de horas. E como eu falei, né, na nossa videoaula anterior, qual que é o requisito, qual é o critério que diferencia um ajuste compensatório de um banco de horas? O critério é a previsibilidade, né? Se nós tivermos presente a previsibilidade, nós estamos diante de um acordo de compensação. Se não tiver previsão, se eu não souber previamente quais serão os dias, né, que eu terei esse labor a mais e quais serão os dias que eu terei a folga compensatória, então eu tenho um banco de horas. E pronto, já dei a resposta. Eu sei exatamente a quantidade de labor extraordinário que será computado todos os dias e sei também quando serão as folgas compensatórias. Então veja, gente, mesmo que seja um ajuste aí que se dê ao longo do ano, nós estamos diante de um acordo de compensação, não é um banco de horas, ok? Bom, esclarecido isso, e como prometido, eu vou começar a falar dos requisitos de validade do banco de horas, do acordo de compensação e depois do regime diferenciado. Bom, eu vou começar falando dos requisitos formais, né? Como que eu verifico formalmente se um ajuste compensatório ele é válido ou não. E aqui eu vou falar tanto para banco de horas como para acordo de compensação, tanto faz. O critério para você verificar a validade dele é basicamente o mesmo, tá? E que critério é esse? Temporal. Tá lá na CLT, né? Aqui eu estou, claro, limitando a análise conforme a vigência de hoje, né? Depois da edição da Lei 13.467 de 2017, tá? E o que a gente tem hoje? A gente tem um critério temporal no que diz respeito à validade formal dos ajustes compensatórios, tá? Que critério temporal seria isso? Bom, se eu tiver um ajuste de compensação cuja compensação se dê dentro de um mesmo mês, então as horas elas são somadas e são diminuídas dentro de um mesmo mês, e ao final do mês há o pagamento de horas extras dessa diferença. Eu estou diante de um ajuste, né, aqui nesse caso que eu exemplifiquei de banco de horas, que se dá num tempo máximo de um mês. Ou eu posso ter um acordo de compensação, como por exemplo, de compensação dos sábados, que é dentro da própria semana, ou de sábados intercalados, que é a semana jornada espanhola. Nesse caso, se dá a cada 2 semanas a compensação. Veja, todos esses ajustes, eles têm a sua compensação dentro de um mesmo mês. Bom, se essa compensação ela se dá dentro de um critério temporal mensal, então não preciso sequer ter um ajuste formal, tá? Então eu tenho um ajuste entre as partes, né? Há um acordo entre as partes, mas eu posso ter inclusive um acordo
tácito, ou seja, como que é possível extrair esse acordo tácito? Então, há um acordo por eles, verbal, em algum momento se acordou isso. E como que é possível extrair isso? Né? Como que eu sei que existe esse acordo tácito? Pela frequência. Né, que isso ocorre. Então, eu tenho elementos que me dizem que reiteradamente, né, todo mês, eu tinha lá esse ajuste de horas a mais e a menos, e daí no final do mês eram pagas as horas extras, né? Então, neste caso, eu vejo que é um banco de horas mensal. Peraí, então precisa estar escrito em algum lugar? Não, não precisa. A CLT diz, olha, é válido inclusive um acordo tácito. Pode ser tanto acordo de compensação como banco de horas, tá? Então, o que que eu vou verificar aqui? Né? Ah, eu não sei se eu tenho um banco de horas tácito dentro do mesmo mês. Então, eu vou verificar se eu tenho lá no final, né, lá no registro do, 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 dos controles de jornada, se eu tenho lá horas a mais, horas a menos, né? Quanto ele teve folga, se atrasou, desconta tal, tantos minutos, enfim, e daí elas são compensadas e é paga a diferença. Veja, não é um simples pagamento de hora extra. Não é simplesmente eu verificar quanto de horas extras que o empregado fez e lá pagar as horas extras. Não. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que no pagamento de horas extras, excedeu a oitava, eu tenho que pagar. Independente se no outro dia ele chegou atrasado, eu não posso compensar, ok? Então, uma coisa é pagamento de horas extras, outra coisa é esse banco de horas mensal, que pode ser adotado na prática pela empresa, tudo bem, não precisa de um ajuste formal, desde que isso fique evidenciado pela prática reiterada ao longo do tempo. Beleza? Então, falamos aí de um ajuste mensal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre um ajuste, né, uma compensação que pode acontecer para além do mês. Né? Então, a gente tem, assim, por exemplo, os bancos de horas, a gente tem alguns bancos de horas que são bimestrais, trimestrais, né? A gente tem essa possibilidade. Quando nós estamos falando de um ajuste de compensação cuja compensação excede um mês, mas ela se dá dentro de um semestre, ok? Ela excede um mês, mas ela se dá dentro de um semestre, aí eu posso ter um acordo individual, ok? Então, eu não preciso fazer uma negociação coletiva, mas eu preciso ter um acordo individual e ele tem que ser expresso, tem que ser formalizado, tem que ter a ciência do empregado. Eu tenho que ter isso, tá? Em algum momento, até pode ser ali um adendo no contrato de trabalho, né? Mas eu preciso ter essa anuência formal do empregado, ok? E por fim, se essa compensação ela excede 6 meses, se ela exceder o período de 6 meses, aí obrigatoriamente eu tenho que ter uma negociação coletiva, tá? Obrigatoriamente negociação coletiva. Lembrando que o prazo máximo para compensação é 1 ano, tá? Então eu tenho um prazo máximo de compensação de 1 ano, ok? Até aí? Então vamos lá, recapitulando, critérios formais de banco de horas e acordo de compensação, eu levo em conta o tempo. Até um mês, posso ter acordo tácito. A compensação excede o mês, mas se dá dentro de 6 meses, acordo individual escrito. Excede de 6 meses, com o prazo máximo de 1 ano, então eu tenho negociação coletiva. Veja, gente, isso é o que está lá na CLT, tá? É o que a gente tem lá depois da reforma trabalhista. Mas pode a negociação coletiva prever outro requisito, tá? Ela pode prever outro requisito formal. Pode a Convenção Coletiva de Trabalho, por exemplo, prever que para firmar banco de horas, qualquer que seja o tempo de compensação, que ele seja firmado mediante um acordo coletivo de trabalho. Beleza? Então, ela está trazendo um requisito formal a mais. Isso é válido? Perfeitamente válido. Ora, se a negociação coletiva pode flexibilizar, ela pode também enrijecer, ok? Então, é perfeitamente válida essa negociação coletiva e isso tem que ser observado. Então, um ajuste coletivo, nesse caso, só será válido se for firmado mediante um acordo coletivo de trabalho. Ok? Tranquilo até aí? Esses são os requisitos formais.
Agora, então, eu vou falar na prática, materialmente falando, o que pode invalidar um ajuste de compensação. E eu vou primeiro falar de duas situações, de dois critérios que podem invalidar tanto os ajustes compensatórios como o banco de horas. Tá? Esses dois critérios valem para qualquer ajuste de compensação. Qual critério é esse? Primeiro, não pode exceder 2 horas extraordinárias. Então, eu não posso ter um excesso de labor além de 2 horas da minha jornada regular. Tá? Está lá previsto no caput do artigo 59. Ele fala o seguinte, que as horas extras listas, elas são de no máximo 2 horas. Então, vamos lá. Kelly, mas você está falando 2 horas, eu vejo na jurisprudência, eu vejo por aí que se fala muito em 10 horas. Então, que o labor do empregado não pode exceder 10 horas diárias. Se habituou a falar 10 horas, por quê? Porque a jornada máxima constitucional é de 8 horas. Então, interpretou-se o seguinte: o artigo 59 da CLT está lá prevendo 2 horas lícitas a mais, então significa que eu tenho uma jornada máxima diária de 10 horas, beleza? É isso que se habituou a falar. Mas não é bem esse caminho que a jurisprudência tem se aplicado, tem se dedicado. Ela tem levado a uma outra interpretação, no sentido de que eu tenho que respeitar essas 2 horas a mais, qualquer que seja a duração diária de trabalho. Então, vamos imaginar que a jornada desse empregado seja de 7 horas e 20, então eu posso ter até uma jornada de até 9 horas e 20. Se a jornada máxima é de 6 horas, então eu posso ter uma jornada máxima diária de até 8 horas, ok? Então, é nesse caminho que a jurisprudência tem trilhado, porque lá o caput do artigo 59 fala em um máximo excedente de 2 horas, ok? Então, esse é o primeiro requisito. Para que um ajuste compensatório, seja ele acordo de compensação geral, seja um banco de horas, para que ele seja válido, é necessário que não exceda 2 horas de labor extraordinário, ok? Beleza. Tem mais um requisito que invalida ambos os ajustes. Veja, se o ambiente de trabalho desse empregado ele se der em contato, né, com algum agente insalubre, né, quando ficar caracterizada a insalubridade, né, quando ele receber lá o pagamento de insalubridade, ou quando ficar caracterizado que esse ambiente era insalubre, nesse caso, o empregador necessita de uma autorização do Ministério do Trabalho e do Emprego. Somente com essa autorização é que ele pode ter um ajuste de flexibilização de jornada, ok? Esse é um requisito que está lá no artigo 60 da CLT e vale para qualquer ajuste de compensação, tanto compensação ampla como banco de horas, ok? Então, eu preciso ter essa autorização em ambiente insalubre. Mas aqui eu quero abrir mais um parênteses. Olha só, será que pode a negociação coletiva flexibilizar esse requisito? Será que pode a negociação coletiva falar assim, olha, fica o empregador dispensado de autorização do Ministério do Trabalho e do Emprego? Pode sim. E está lá no artigo 611-A da CLT, uma autorização para que, mediante negociação coletiva, eu possa ser retirada essa exigência, ok? Então, eu tenho que ir lá verificar a negociação coletiva. Mas, via de regra, se eu não tiver essa flexibilização lá na norma coletiva, o que vale é lá o artigo 60 da CLT, dizendo o seguinte: ambiente insalubre necessita da autorização. Beleza? Pois bem, vimos então os dois requisitos de questão de critério material na prática, né, que podem invalidar um acordo de compensação ou um banco de horas. E agora eu vou falar especificamente deles. Primeiro, do acordo de compensação. O acordo de compensação tem mais um requisito para que ele seja válido, tá? Além desses dois que a gente acabou de ver. Veja só, qual que é o diferencial de acordo de compensação e banco de horas? Não é que o acordo de compensação a gente tem a previsibilidade? Não é isso? É, né? Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho lá o ajuste de compensação dos sábados. Então eu sei que sábado eu não vou trabalhar, ok? Então eu vou contratar um curso, né? Eu vou fazer um curso aos sábados. Tranquilo? Vou lá fazendo o curso, de repente meu empregador me chama para trabalhar um sábado.
Ah, beleza, excepcionalmente, né, eu vou trabalhar nesse sábado. Daqui a pouco ele chama de novo, de novo, de novo. Perdi o curso. Pode isso? Não pode, né? Não pode. Então, o que que é isso? Nulidade do acordo de compensação. Não pode haver labor nos dias destinados à folga compensatória. Se o que diferencia banco de horas para acordo de compensação é a previsibilidade, é essencial que essa previsibilidade seja respeitada. Então, eu não posso ter labor nos dias de folga compensatória. Beleza? Então, eu tenho os 3 requisitos de validade material do acordo de compensação, não exceder 2 horas, ambiente insalubre necessita da autorização. E o terceiro requisito, não pode ter labor habitual nos dias destinados à folga compensatória. Tá? Isso para qualquer ajuste de compensação, tá? Se é semana espanhola, acordo de compensação dos sábados, qualquer regime de compensação, qualquer acordo de compensação, eu tenho que respeitar essa folga compensatória, tá? E com relação ao banco de horas, existe algum requisito que é típico só do banco de horas? Existe sim. Que requisito é esse? Olha só, como a gente não tem a previsibilidade, o empregado ele precisa ter algum meio de saber, quanto que eu tenho de horas a mais, ou quanto que eu estou devendo de horas para o empregador. Por isso que é necessário que o empregador ele forneça ao empregado mecanismos para que ele tenha ciência mensal de como que está esse banco de horas, ok? Então ele tem que fornecer lá um extratinho, né? Normalmente ele vem lá no controle de jornada, ao final tem lá, né? Resíduo do mês anterior, quanto que se está somando, quanto que ficou desse mês, quanto que teve de horas a mais, quanto que teve de horas a menos. Então ele apresenta ali um quadrinho geral, tá? Então isso é possível. Às vezes tem uma coluna ao lado de cada dia, quantas horas que foram para o banco de horas, às vezes, né, ou a folga compensatória, quanto que está debitando do banco de horas, isso é bem importante. Tem que haver uma transparência e o empregado tem que ter mecanismos que ele possa acompanhar esse, é, como que, como que se dá, como que está se desenvolvendo este banco de horas, tá? E tem um outro requisito que é um pouco questionado agora, tá? Quando a gente tinha somente o banco de horas anual, ou falava-se somente do banco de horas anual, a gente falava muito de um zeramento do banco de horas, né? Quando dava um ano, porque ele tem que ter o prazo máximo de um ano, quando dava seu prazo máximo de um ano, né, eu tinha que verificar se tinha horas positivas, negativas e pagar as horas positivas e iniciar um novo um ano, né? O que acontece? Como hoje a gente tem a adoção assim de bancos de horas bimestrais, trimestrais, quadrimestrais, o que se tem quanto a esse requisito é que ele não pode ser aplicado. Por quê? Porque veja só, o banco de horas, as horas extras que eu fiz, né, as horas além da minha jornada que eu fiz num determinado mês, eu vou ter, por exemplo, num trimestral, eu vou ter 3 meses para compensar. Mas no mês seguinte eu vou ter mais 3 meses. Então, é como se esse banco de horas ele fosse se renovando mês a mês. Então, daqui 3 meses eu tenho que compensar esse, daí 3 meses. Senão não faz sentido eu falar a cada 3 meses banco de horas, porque daí desse mês eu vou ter que compensar no próprio mês. Não, não tem muita lógica, tá? E aí, hoje não se tem tanto a incidência desse critério de zeramento do banco de horas anual, tá? Porque também já se está questionando que, então, calma aí, eu tenho que verificar se as primeiras horas, né, desse mês foram começadas dentro de um ano, né? Mas não necessariamente do último mês daquele ano tem que ser zeradas, tá? Então tem que prestar atenção com relação a isso. Aí o advogado vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer as contas, né? Para fazer assim, como que se há ou não essa violação, né? Eu tenho que verificar as horas desse mês, verificar se em 3 meses essas horas foram realmente compensadas, dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas é possível fazer sim. Então, não se fala mais desse zeramento, via de regra. A gente tem, claro, o zeramento e o pagamento de horas extras em caso de rescisão do contrato, isso é inquestionável. Mas no final do prazo a gente não tem mais, porque a ideia é que ele vá se renovando. Beleza até aí? Tranquilinho? Bom, gente, temos então os requisitos de validade material do banco de horas, né? Falamos do excesso de 2 horas, não pode ter, ou tem que ter autorização do Ministério do Trabalho e do Emprego com relação ao ambiente insalubre, e eu tenho que ter mecanismos de controle desse banco de horas. Ok?
falamos dos requisitos formais e materiais do banco de horas e acordo de compensação, mas já estamos com 20 minutos de vídeo. Então, vamos deixar para falar do regime diferenciado, e aí eu vou falar de turno ininterrupto do revezamento do 12 por 36, tá? Na próxima videoaula. E quero falar também com vocês qual que é o momento adequado para eu alegar nulidade do banco de horas. Eu tenho que falar desde a inicial? Ou é com relação ao ônus da prova, eu tenho que esperar retrazer a alegação do banco de horas? Como que funciona isso? Também vou comentar com vocês a respeito, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima videoaula.